Voltamos a estar consigo para mais um Escola Bíblica. É mesmo um prazer estar na sua companhia. Temos, como sempre, nesta temporada, a Carmen Maciel, diretora da ADRA em Portugal, que nos acompanha nestas lições, nestas aulas. O que é que escolheste para nós hoje como sumário? Obrigada mais uma vez pelo convite. No sumário de hoje, onde vamos falar sobre viver o Evangelho, eu gostaria que tivéssemos esta noção de que, ao compreendermos o quanto Deus nos ama e o quanto ama os restantes seres humanos, somos interpelados a amá-los também, manifestando um cuidado contínuo por aqueles que são mais necessitados e ou vulneráveis. Muito bem, como texto bíblico de base, a aula de hoje, encontramos em Efésios, no capítulo 2, e são os versículos 8 e 9, que passo então a ler. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. É esta noção da salvação pela fé e não pela salvação pelas obras, mas eu gostaria de ir a ela um pouquinho mais à frente. Durante toda a aula de hoje, a noção do amor de Deus vai estar presente naquilo que nós hoje temos para partilhar com quem nos ouve e com quem nos vê. De que maneira é que aquele texto que todos nós conhecemos, de João 3,16, que diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Esta noção de que Deus deu torna-nos então nós como receptáculos daquilo que Deus dá. De que forma é que nós temos essa responsabilidade específica e como é que nós podemos responder a essa responsabilidade que Deus nos dá? Então, como recipientes deste amor de Deus, nós devemos encher primeiro o nosso recipiente para depois distribuir. É exatamente como um copo d'água, em que para saciar a sede eu tenho que encher o recipiente e então depois estou pronta para distribuir. E connosco, seres humanos, passa-se exatamente a mesma coisa. Nós devemos estar disponíveis para receber o amor de Deus, para depois o distribuirmos, segundo aquele princípio que muito é conhecido na Bíblia, de graça recebeste, de graça dai. Ou seja, sem cobrar, sem esperar nada em troca, de uma forma altruísta, generosa, abnegada, como aqui já temos vindo a refletir. E a quem é que devemos fazer isto? Às pessoas que amamos? Não. O repto que nos é lançado aqui é a todos. Tal como Deus fez, nós devemos amar a humanidade. A todos, sem exceção. Isto não é nada fácil, mas é uma recomendação divina. Devemos amar aqueles que gostamos, aqueles que às vezes nós até dizemos, é-me indiferente. Temos que aprender a gerir isto e a deixar de ter pessoas indiferentes. E o grande repto, nós temos que amar até aqueles que não apreciamos muito. E que se calhar não nos apreciam a nós. Essa é a parte bem mais difícil. Esta é a parte difícil, não é? Mas é exatamente isto. Deus amou o mundo inteiro de tal forma que deu o seu Filho. E é esta a incumbência que Ele nos dá também, que nós devemos amar sem qualquer exceção. Muitas vezes não temos noção de como o próprio Jesus teve necessidade de mudar essa incumbência de Deus. Porque Deus diz, amai-vos uns aos outros como a vocês mesmos. Uhum. E Jesus achou que de alguma forma precisava de ir mais longe. E vai dizer que para nós nos amarmos uns aos outros como Ele, Jesus, nos amou a nós mesmos. Exatamente. E assim ainda é muito mais difícil. Não é? Pois é. Mas temos a fonte, o amor genuíno, se o fizermos como Jesus fez, e não um amor esforçado ou um amor que não é puro. Que é aquele que às vezes sai dos nossos corações, que é momentâneo. Nós somos apenas o receptáculo desse amor. Exatamente. Jesus compromete-se Ele mesmo colocar esse amor em nós para que nós possamos colocar em prática, pôr em prática junto dos outros. É verdade. E quando eu estava a refletir sobre esta questão, isto parecem verdades do dia-a-dia, mas não temos outra forma de explicar. Quando nós devemos amar todos sem exceção, segundo o mandato bíblico, nós somos levados a pensar, qual inclusiva sou eu? Se não consigo amar algumas pessoas, o que é que eu ainda preciso de mudar em mim? Às vezes o foco que nós pensamos, se ele fosse assim, se ele fosse de determinada maneira, então e se for eu? Se a mudança tiver que ocorrer de mim? E por outro, o que é que me falta fazer por alguém quando nutro por ela sentimentos de alheamento? Colocarmos este foco em nós é na realidade muito importante para aprendermos a amar a humanidade tal como Jesus o fez. E tal como Ele, nós devemos estar preparados para cumprir a nossa responsabilidade de serviço. Já vimos aqui, Deus usa-nos como seus parceiros para tentar curar e restaurar os danos e o sofrimento na vida de outras pessoas.
Na Ciência do Bom Viver, a escritora norte-americana Ellen White diz assim: os que recebem devem partilhar com os outros. De todos os lados vêm pedidos de auxílio. Deus chama homens a servirem alegremente aos seus semelhantes. Possa ser este o motivo da nossa alegria também no serviço. No texto bíblico que partilhámos no início desta aula, pode dar a entender que as obras é alguma coisa sem importância, porque nos mostra claramente que a salvação vem por meio da graça e por meio da fé. Esta noção que muitas vezes está bem presente, sobretudo para as igrejas, as diferentes denominações que surgiram precisamente depois daquele movimento que foi da Reforma, esta noção da salvação pela graça e pela fé está bem presente em cada um de nós. Até que ponto é que nós devíamos olhar também para a outra realidade, para a questão das obras? Que importância é que têm as obras para nós hoje? Antes de avançar mais, eu queria só dizer que às vezes pode surgir a ideia errónea de que fazemos o bem para sermos melhores pessoas ou para alcançarmos o favor de Deus. Não é, na realidade, esse o objetivo de praticarmos o bem. Eu gostaria de partilhar com aqueles que nos seguem um comentário de Jonathan Duffy, presidente da ADRA Internacional, ao refletir num manual de estudo sobre esta questão do apoio aos mais necessitados, e ele diz assim: não fazemos boas obras, ou seja, cuidar dos pobres, animar os oprimidos, alimentar os famintos, para ganhar a salvação ou para agradar a Deus. Em Cristo, pela fé, temos tudo aquilo que alguma vez precisaremos para agradar a Deus. Em vez disso, reconhecemos-nos como pecadores e como vítimas do pecado que, apesar de tudo, somos amados e redimidos por Deus. Embora ainda lutemos com as tentações do egoísmo e da ganância, a graça humilde e altruísta de Deus oferece um novo tipo de vida e de amor que vai transformar a nossa vida, fazendo com que as obras acabem por ser um resultado da forma como nós vivemos. O que nos deve motivar então às boas obras é o desejo genuíno de partilhar com os outros as bênçãos que nós temos. Estou a falar de comida, estou a falar de agasalhos, de dinheiro, meios de transporte, estou a falar de alegria, estou a falar de esperança, de salvação, de justiça e por aí fora. Tudo aquilo que nós já podemos experimentar e viver na nossa vida como bênçãos para podermos repartir. Fazer o bem sem olhar a quem, como dizíamos há pouco, esta verdade de senso comum é dita inúmeras vezes no dia-a-dia, de forma banal até por muitos, mas na realidade ela faz todo o sentido e é imperiosa que a possamos colocar em prática. Em João, no capítulo 15, verso 8, nós lemos um versículo que diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim tornar-se-ão meus discípulos. O que é que isto quer dizer? Que o amor altruísta deveria ser o estilo de vida de todos os cristãos. E desse estilo de vida iriam emanar sem quaisquer dificuldades, de forma espontânea, singela, humilde, abnegada, toda a boa obra necessária e capaz de restaurar o mundo quebrantado em que nos encontramos. Se entendêssemos e aceitássemos plenamente estas verdades que muitas vezes nos parecem banais, as nossas atitudes para com os outros seriam certamente mais adequadas em todas as circunstâncias e em todo o tempo. A nossa responsabilidade para com o próximo seria algo natural e não um fardo, como muitas vezes nós encaramos. Há um autor que tem uma obra chamada Discípulos Modernos e, refletindo sobre esta questão, na página 146 desta obra, diz assim: assim como Jesus deixou o esplendor do céu para nos salvar, nós somos chamados para deixar o abrigo confortável das nossas igrejas, e eu acrescento, e dos nossos lares, e levar Cristo para o mundo real, além das nossas fronteiras. Portanto, este amor e aquilo que Jesus fez na nossa vida deveria motivar-nos para que nós pudéssemos fazer com que outras pessoas tivessem a mesma experiência e pudessem experimentar, nem que fosse um pouquinho, daquilo que é a alegria de viver mediante a misericórdia e as recompensas de Deus. Vimos que esta questão de praticar as boas obras já deve ser resultado da nossa própria comunhão com Jesus Cristo. Mas, para além do fazer estas boas obras, o que é que nós podemos ainda fazer para viver de uma forma plena o Evangelho? É exatamente como nós líamos no início, no título do nosso estudo, viver o Evangelho, pô-lo em prática no nosso dia-a-dia. Eu gostava que me acompanhassem em Apocalipse, no capítulo 14, o verso 7, e enquanto isso,
referir, enquanto procuro aqui na Bíblia, que de forma plena nós deveríamos estar continuamente preocupados com esta noção, não apenas quando surge a necessidade, mas sempre no dia-a-dia. Desculpa, não tinha aqui a minha Bíblia marcada, mas gostaria mesmo de partilhar com todos aqueles que nos seguem Apocalipse, no capítulo 14, verso 7, algo que é muito interessante para nós no contexto desta lição. Diz assim, falando sobre ordens de Deus, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Ou seja, estamos a entrar aqui num domínio um pouquinho diferente daquilo que temos vindo a tratar, que é, nós devemos, paralelamente ao facto de darmos as condições físicas para suprir as necessidades das pessoas, levar também mensagens sobre aquilo que nós falamos ser o Evangelho eterno. E este versículo de Apocalipse diz-nos que nós devemos lembrar-nos de 3 elementos-chave que nós deveríamos partilhar com todos aqueles que nos rodeiam e que passam por situações de dificuldade e que nós desejaríamos que pudessem ser restaurados. Então, a primeira que nós podemos encontrar é esta noção de juízo. Há um apelo claro nesta mensagem de Apocalipse para que haja um juízo, para que tudo aquilo que foi injusto, que resultou de más obras, possa, na realidade, ter um fim. Nós, ao olharmos para a história da humanidade, vimos que em diversos momentos os homens foram oprimidos, muitas vezes por razões injustas, e Deus promete que haverá um juízo no final. Podemos até dizer que isto atribui um certo sentido à vida, porque se estivéssemos aqui e nunca nada acontecesse, o rumo da história fosse sempre deixar que a maldade derivasse e nada acontecesse, isto era um bocado absurdo. E, portanto, nós sabemos que um dia esta maldade e todos os pecados terão fim. Portanto, felizmente, a Bíblia descreve Deus como um Deus que ouve o clamor dos aflitos e que, como nós já aqui falámos em Salmos, é um Deus que vem trazer a justiça. Não sei se recordam, num estudo anterior, vimos como o livro de Salmos era um livro que trazia esta noção de que a justiça, como boa nova, será aplicada. Por outro lado, e também já aqui vimos, e é interessante que dizias, creio que no estudo anterior, que estas lições agora nos começam a mostrar a ligação aos títulos que tínhamos anteriormente e que nós não percebíamos a relação direta com estas temáticas. E então é a questão da adoração, que já aqui estudámos, creio que no segundo ou terceiro estudo. Os escritos dos profetas hebreus relacionam-se muitas vezes com esta questão da adoração e das boas obras, especialmente quando comparavam a adoração daqueles que afirmavam ser o povo de Deus com os erros que eles cometiam continuamente. E neste sentido, em Isaías, no capítulo 58, que é um capítulo por excelência onde nós podemos refletir também sobre esta questão da adoração e do relacionamento com Deus neste domínio, Deus afirmou explicitamente que a adoração que ele mais desejava não era um jejum fictício ou que as pessoas se afligissem elas próprias para obterem o reconhecimento de Deus, mas aquilo que Deus desejava como adoração era que as pessoas, para além de estarem num relacionamento com ele, estivessem relacionadas com a comunidade, servindo os mais vulneráveis. E por fim, a noção da criação. Nos nossos estudos começámos ao contrário, vimos criação, adoração, juízo, mas aqui na realidade este versículo vem sendo ao contrário, mostra-nos a noção de justiça, que esta justiça é posta em prática através da adoração para com Deus, relembrando a criação. E portanto este é um elemento fundamental do apelo de Deus para a justiça, para que nós possamos voltar a viver num mundo harmonioso, criado segundo as suas regras, onde a igualdade era um privilégio, onde não haveria esta necessidade de falarmos de evangelho social, como aqui temos vindo a explorar. Encontramos então formas de servir os necessitados, enquanto ao mesmo tempo nós podemos partilhar com eles a esperança e as advertências bíblicas para que aceitem a salvação de Jesus Cristo. Mas eu gostava de frisar aqui algo, é que quando nós fazemos isto, deve ser de uma forma espontânea. O próprio exemplo de Jesus,
quando Jesus curava alguém, não ia a correr atrás dessa pessoa a dizer: espera aí, que agora tens que te converter. Pronto, era tudo de forma muito espontânea. Jesus esperava que as pessoas quisessem saber quem ele era e quisessem decidir no seu coração segui-lo ou não. Temos alguns exemplos de relatos onde conjuntos de pessoas foram abençoadas, foram curadas, um voltou para trás para seguir a Jesus e os outros seguiram o seu caminho. Casos de 10 leprosos, por Exatamente. Portanto, quero com isto dizer que nós devemos, na realidade, dar mensagens de esperança e de restauração às pessoas, mas não devemos obrigá-las a que elas possam seguir o mesmo conhecimento que nós temos só porque nós fizemos o bem. Portanto, as pessoas é que têm que tomar essa decisão, se assim o decidirem. Recorrendo uma vez mais aos comentários de Jonathan Duffy sobre esta questão, eu gostaria apenas de citar aqui algo que ele diz. Diz assim: partilhar o Evangelho pode ser feito tão verdadeiramente, pondo-o em prática e vivendo as suas implicações, como é feito através da proclamação. Esta intenção pode ser realizada de uma forma muito eficaz, usando todo o método holístico do ministério de Cristo, o qual produz o verdadeiro sucesso. Portanto, no fundo, o que isto quer dizer é que o Evangelho deveria impulsionar-nos, transformar o nosso coração para que nós, ao fazermos as boas obras, estivéssemos disponíveis para restaurar física e espiritualmente. Muito bem, chegamos ao final de mais uma aula. Eu peço apenas que possas fazer uma aplicação prática, trazermos, enfim, no Aprende Fazendo, alguma noção. Enfim, nós trouxemos desde o início do programa, a noção de enchermos a nós mesmos. Exatamente. Para depois podermos dar aos outros. Mas como é que podemos pôr isto em prática? Tocaste no ponto que eu, por acaso, ia agora salientar. Nós devemos estar conectados com a fonte para podermos estar conectados com a comunidade que está ao nosso redor. Por isso, dia a dia, busquemos não as nossas forças, mas as forças vindas de Deus. Coloquemos os nossos joelhos dobrados. Muitas vezes nós não temos a capacidade de ajudar como gostaríamos. Posso partilhar contigo que às vezes tem casos dificílimos de resolver quando me aparece alguém sem abrigo, porque infelizmente a nossa organização não tem estruturas para abrigar estas pessoas e eu sinto-me completamente impotente para as ajudar. E só mediante a oração, mediante o pedido de ajuda para que outras pessoas possam interceder por estas pessoas em necessidade, é que nós podemos encontrar a satisfação para estes casos. É verdade que muitas vezes temos que encaminhar, temos que fazer o nosso caminho, mas, como dizias, se nós não estivermos cheios, o nosso coração não terá nada para dar e para partilhar. Muito bem, Carmen, mais uma vez, obrigado. Até à próxima aula. Para si que está desse lado, desafio a estar connosco desde já na próxima aula para aprendermos todos em conjunto mais uma noção bastante interessante. O título será Vivendo a Esperança do Advento. Relembro mais uma vez para todos aqueles que nos ouvem através da Rádio RCS, que nos podem ver também através do Facebook e no YouTube da novotempo.pt. Mais uma vez, obrigado a todos. Até a próxima aula, se Deus quiser.